Olá, tudo bem com você? Espero que sim, contigo e a tua família. Estamos de volta, como vocês já viram aí, responsabilidade dos pais cristãos para com seus filhos. Muito obrigado por vocês estarem aqui, muito obrigado. Eu sou Lourdes Araújo, levo o meu nome, o canal, e estou aqui desde 2011. Eu costumo dizer, para você ver o tempo que eu já estou aqui, ano que me aposentei. Tu és novo aqui? Bem-vindo! Na playlist do canal tu vais encontrar páginas com assuntos diversos. Lembrando de alguém, compartilha, tá certo? Deixa o teu like, você gostando. Muito obrigado, muito obrigada. Vamos começar? Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Sabemos que para a criança ter um crescimento harmonioso, seja físico, mental e espiritual, ela precisa do cuidado dos pais desde a primeira infância, ela ser amada, amparada, protegida. É dever do cristão conhecer o que a palavra diz a este respeito. Eu citarei alguns versículos, tá certo? Provérbios. Instrui ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo e ele crescerá em entendimento. Se você se diz que é uma pessoa sábia, você irá gostar de ser instruído, não é verdade? A palavra do Senhor diz: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Esta palavra é o primeiro e grande mandamento: amar ao Senhor de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. O Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Seu filho, ele precisa aprender a ouvir a palavra não. Quando seu filho erra, precisa ser alertado, ensinado acerca do erro que cometeu. Caso ele venha cometer o mesmo erro, você o alerta dizendo: se você fizer o que papai e mamãe disseram para não fazer, aí você vai escolher qual é a disciplina, sem usar de violência, mas ele precisa ser disciplinado, não comer a comida que gostaria de comer, não falar com o coleguinha que ele gosta tanto de brincar, fica aí sentado. Você vai escolher qual disciplina você vai dar para o seu filho. Nunca se esqueça, quando você disciplina seu filho é porque você o ama e você precisa dizer para ele ficar ciente de que ele é amado, de que você, pai e mãe, você quer o melhor para o seu filho. Quando você disser: eu vou fazer isso e isso, se você me obedecer, você cumpra. Porque se você não cumprir, você vai ficar sem moral para com seu filho. Às vezes o pai deixa e a mãe não deixa. Aqui a gente dizia assim: olha, você pergunta ao seu pai. Se o seu pai deixar, eu permito. Era desse jeito. A gente andava sempre em acordo, eu e meu esposo. Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se a sua conduta é pura e reta. Não é interessante? A gente observa uma criancinha pequenininha, tem criança que ela gosta muito de morder, gosta muito de bater, gosta muito de empurrar o seu coleguinha, e às vezes a gente observa que os pais veem e não tomam nenhuma atitude. Quando a gente vê o nosso filho fazendo algo errado, ao ponto de estar prejudicando o seu amiguinho, é o momento certo de você ensinar o seu filho. É impressionante. Hoje, os filhos, além de mandarem nos pais, os pais ainda têm medo dos filhos. Ou não
querem, às vezes, desagradá-lo, né? Toda família tem suas regras e elas precisam ser obedecidas, cumpridas, realizadas. Daí a importância dos pais ensinarem aos filhos e serem exemplos para eles. Você não pode exigir do seu filho o que você não faz, não é verdade? Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. A Bíblia, ela manda os filhos serem obedientes aos pais, como também honrá-los. Este é o primeiro mandamento com promessa. A palavra diz, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Logo em seguida, ele faz um alerta aos pais. Vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Você não pode provocar a ira do seu filho, ficar mexendo com o seu filho, ficar rindo do seu filho. Não provoque a ira do seu filho, não. É mandamento do Senhor não provocar a ira do seu filho, tá certo? Se você, pai e mãe, foi instruído na palavra, você adquiriu conhecimento na palavra, desde criança ou até na sua adolescência, tem um conselho para você. Permaneça naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Assim está escrito na palavra do Senhor. Jesus Cristo disse, eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. No contexto aqui, era para os discípulos aprenderem a servir e deixar o orgulho e a arrogância para trás. Jesus Cristo, ele sendo o Senhor, ele veio para servir, aleluia. Nós fomos justificados pela fé em Jesus Cristo. Nós fomos redimidos e aceitos como filhos de Deus, aleluia. No dia em que o recebemos e cremos que Deus o enviou. Aleluia! Jesus Cristo, ele foi apresentado e consagrado ao Senhor ainda bebê. Você não pode rejeitar, deixar de apresentar, de consagrar o seu filho ao Senhor desde a primeira infância. A palavra diz que Jesus Cristo, ele ia crescendo e fortalecendo-se, ficando cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Aleluia! Já adulto, Jesus Cristo veio da Galiléia ter com João, o Batista, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João o impedia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, lhe respondeu, consente agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele consentiu. Jesus Cristo não tinha nenhum pecado. As pessoas que iam até o Jordão ser batizadas por João, o Batista, elas eram pessoas conscientes que haviam pecado e confessavam os seus pecados. Então, aquele batismo era o batismo do arrependimento dos pecados. Realmente, Jesus Cristo, ele não precisava ser batizado. Por isso que João ficou assim um pouco assustado. Mas foi necessário, como Jesus mesmo falou, cumprir toda a justiça. Porque ele tomou sobre si os pecados do mundo e era necessário ele dar o exemplo, ser batizado. Jesus Cristo, durante o seu ministério, ele certa vez disse, deixai as crianças e não as impeçais de virem a mim,
porque de tais é o reino dos céus. Jesus Cristo, ele ama as crianças. Nós não podemos deixar de levar as crianças a Jesus Cristo. Ele instituiu a ceia. No propósito de estarem ali, eles foram comemorar a Páscoa. Na Páscoa era imolado um cordeiro para ser sacrificado no lugar do homem pecador. E Jesus Cristo, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali, na instituição da ceia, ele disse que era para ser celebrada em memória dele. Ele tomou o pão e, havendo dado graças, partiu e deu-lo, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo pacto em meu sangue que é derramado por vós. O corpo de Jesus ia ser dado em nosso lugar. Durante o ministério dele, certa vez ele disse: eu sou o pão vivo descido do céu. E ele mostrou aquele pão ali e estava falando que o corpo dele ia ser dado em nosso lugar. Uma vez que nós somos pecadores, a palavra diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A palavra de Deus é gloriosa, gente, é maravilhosa. Aleluia! O sangue dele ia ser derramado para a purificação dos nossos pecados. Quando Jesus Cristo ressuscitou, ele falou para seus discípulos: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E ele disse: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E por último ele disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, na Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Aleluia! E assim o evangelho chegou até nós, até mim, até você. Aleluia! É uma missão imparável. Veja você, pai e mãe, quanta responsabilidade você recebeu. Nós recebemos uma ordem: ide. A primeira igreja é na sua casa, pai e mãe. E onde você estiver, você é a igreja, porque o teu corpo é templo e morada do Espírito Santo, que te selou no dia em que você disse sim às boas novas da salvação. Aleluia! Santo, santo, santo é o teu nome. Muito obrigado, meu Pai. Aleluia! Aleluia! Muito obrigado, Senhor. Eu te peço pela vida de cada pai e mãe. E os pais cristãos, eles não podem deixar ficar omisso na criação dos filhos, sob todos os sentidos, e principalmente acerca da tua palavra. Um dia eles haverão de tomar a decisão, sim para ti, aleluia, para que eles te recebam como o único Senhor da vida deles, aleluia, e que possam um dia morar contigo nas mansões celestiais. Eu te peço, meu Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo, se o Senhor permitir. Tchau.